Para vocês que em vez em quando, vocês que me seguem, vocês que de vez em quando vê eu postar vídeo sobre, sobre a palavra de Deus. Eu estava meditando nessa semana, aqui no duas palavras, no livro de Romanos 8, verso 14 e 38. Eu estava meditando nessas duas passagens, nesses dois versículos da Bíblia. E eu vi o quanto que as pessoas vivem escravidão do pecado, escravidão desse mundo, escravidão daquilo que o mundo oferece. E porque as pessoas vivem cheio de dúvida a respeito da palavra de Deus. Por que as pessoas não confiam na palavra de Deus? Por que as pessoas vivem em dúvida, não conseguem ingerir aquilo que Deus tem para eles, para nós, né? Então eu fiquei meditando nessas duas passagens, que é muito importante para a vida do cristão, para a vida daquele que entregou a vida para Jesus, resolveu viver uma vida com Jesus, já trabalhou até na obra, já evangelizou, já ganhou até almas para Jesus, e de repente se encontra em apuros, sem força, dando vazão para o pecado, para a dúvida, para tudo aquilo que lhe afasta de Deus. Então a palavra de Deus, ela é o nosso ensinamento, é a nossa força. A palavra de Deus é a nossa estrutura dia a dia, é o nosso alimento dia a dia, a palavra de Deus. Então, se nós não tiver isso aqui como nosso alimento diário espiritual, como você tem o alimento físico, para você se alimentar fisicamente, não vai adiantar de nada você dizer que aceitou Jesus. Não adianta de nada você dizer que tem Jesus, que está na igreja. Por quê? Porque esse alimento aqui não está fazendo parte de você. Esse alimento não está te alimentando. Ele não está sendo ingerido dentro de você, na tua alma. E o importante é isso aqui. É esse alimento aqui ser ingerido na sua alma, na sua mente. Porque o alimento para a carne nesse mundo tem demais. São as dúvidas. São duvidar das pessoas. Achar que as pessoas são culpadas por causa dos seus problemas. Achar que as pessoas têm culpa naquilo que acontece com você. E não é bem assim, entendeu? Vamos ver aqui o que Deus fala sobre isso. No livro de Romanos 8, verso 14, fala assim, ó. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Olha aí uma das coisas mais fortes, esse primeiro versículo aqui. Porque todos que são guiados pelo Espírito, Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Por que não recebeste espírito de escravidão? Então preste atenção quando fala aqui de escravidão. Vamos lá. Esse mundo que oferece, o que nesse mundo oferece para você, é uma das piores escravidão que existe para a sua vida eterna.
É uma das maiores escravidão satânica para que você venha perder a tua salvação. O mundo ele oferece tudo de bom. Tudo que o mundo oferece para você não é ruim, é bom. A mentira, o pecado, a bebida, a droga, a mentira, né? Olho grande, botar olho grande nas coisas dos outros, botar inveja, tudo isso não é ruim para as pessoas. E não acho ruim. E fora as outras coisas, que existem tantas, né? Que o mundo oferece. Mas isso é escravidão na tua vida. E tu não sabe, tu não percebe que isso é uma escravidão. Você não percebe. É uma escravidão. Tudo isso leva você ao suicídio, leva você a pensamentos negativos, leva você a duvidar de tudo. Você fazer a tua própria vontade, acontece tudo isso. E você não sabe que isso é um espírito de escravidão que te deixa assim. E você talvez já aceitou Jesus, nem questão de aceitar, questão de viver para Jesus, porque Jesus ele já aceitou você, já morreu na cruz, já derramou o seu sangue por você, já te salvou, já te libertou, mas você vive no pecado. Mas você vive no pecado. Então o que acontece? Você precisa se livrar disso. Você precisa se libertar disso. Porque é isso que tem te deixado cativo. É isso que tem te deixado cheio de dúvida, que tem deixado você viver nessa escravidão. Porque você diz que confia em Deus, você fala que concorda com as coisas de Deus, mas você duvida também. Pessoas que lêem a palavra de Deus, pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas tem dúvida, fica botando em dúvida aquilo que Deus quer. A palavra de Deus não é para nós botar em dúvida, a palavra de Deus não é para nós ter dúvida, a palavra de Deus é para nós obedecer, é para nós viver ela na nossa vida, é para nós querer para nós, não é para nós ter dúvida da palavra de Deus. Deus não precisa disso, nós não precisamos ter dúvida do que é de Deus. Para isso ninguém consegue ver Deus, para isso ninguém consegue tocar em Deus. Para isso Deus é invisível. Por isso que nós temos que crer nas coisas do Senhor. Porque é assim que nós temos que viver. Não temos que procurar saber por quê, tanto por quê. Mas sim temos que procurar obedecer a palavra de Deus. Ouvir e obedecer. Se não quer obedecer porque está ouvindo de alguém, vai lá, confira na palavra de Deus se é verdade o que ele está pregando ou não. Para você poder tirar suas conclusões, né? Então você vê aqui, então é isso que acontece. A pessoa vai obter o espírito da escravidão porque vai para o mundo. Vai para o mundo. O espírito da escravidão. Aí vem aqui. Para outra vez estardes em temor, mas recebereis o espírito de adoção, de filho, pelo qual clamamos, Abba Pai. Aleluia. Que maravilhoso. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, quando nós estamos obedecendo a Deus, quando nós procuramos obedecer a Deus, quando nós procuramos sacrificar nossa vida para viver com Deus, é isso que acontece conosco. O Espírito Santo de Deus, que é com E maiúsculo, testifica com o meu espírito, com o teu espírito, em nós, que somos filhos de Deus. É por isso que você anda em dúvida, é por isso que você segue em dúvida, é por isso que você não se afirma na presença do Senhor Jesus, é porque você duvida, você ainda não procurou buscar o Espírito Santo, o Espírito que testifica com o teu Espírito, que é o Espírito de Deus. Você ainda não conseguiu.
E você tem que ser insistente, você tem que obedecer, você tem que ir lá. Entendeu? Eu vou pular aqui e vou pro 38. Vamos lá. O 38, Romanos mesmo, 8, verso 38. Agora, olha só o que acontece. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, que história é essa? Que história é essa? Por que largar Jesus? Por que sair da presença de Deus? Se ele mesmo diz aqui, o apóstolo Paulo, entendeu? Revela através da palavra de Deus aqui, que nada disso nos separará do amor de Cristo. Então, por que acontece isso? Olha, deixa eu te falar aqui uma coisa. Isso aqui é muito forte. Nem o porvir nos separará do amor de Cristo. Mas por que as pessoas estão lá, daqui a pouco saem, estão lá com Cristo, daqui a pouco saem? Por que estão buscando, daqui a pouco esfriam? É porque não buscam o Espírito Santo. Porque a partir do momento que vive essa vida com Deus, não existe mais como separar de Deus. Só quem separa é a pessoa. A própria pessoa que se separa de Deus. E você pode até se separar de Deus. Deixa eu te falar aqui mais uma, para você ficar por dentro. Você pode até se separar de Deus. Agora, a palavra de Deus fala que ninguém separará. Então significa que se você um dia já foi escolhido por Deus, mesmo Deus sabendo que você já foi escolhido, ele não vai te deixar morrer sem salvação. Deixa eu te falar uma coisa. Mesmo você insistindo em virar as costas para Jesus, aqui na terra, nesse mundo, pelos teus feitos que tu já foi, que tu já aceitou Jesus, e ele já te aceitou, e vai continuar te esperando você um dia voltar para ele. Mas você viver nesse mundo de coração duro para Deus, pode ficar ciente de uma coisa, que ele vai te esperar, porque você foi escolhido. Agora eu não sei como que você vai voltar. Eu não sei como que você vai voltar para Jesus. Não sei qual é a forma. Eu vou ser sincero para você. Porque Deus trabalha. Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. Pelas tuas promessas que tu já fez com Deus, ele pode te requerer, ele pode querer você. Ele pode querer você no reino dele aí. Se ele quiser, quem que vai mudar? Você vai querer mudar? E se ele fizer você voltar de uma forma que você não vai querer? E aí? Não brinca com as coisas de Deus. Porque se Deus quiser que você volte para ele espedaçado, se Deus quiser que você volte para ele sem as duas pernas, ele volta. Se ele quiser que você volte para ele seus dois braços, ele vai fazer você voltar. Se ele quiser fazer você voltar para ele sem falar, ele vai fazer você voltar. Você está entendendo? Ele pode todas as coisas, quem não pode sou eu. Eu não posso, mas Deus pode todas as coisas. Não brinca não. Porque ainda que você esteja insistindo aí nesse erro, e se você já foi um escolhido, e você vai querer resistir a Deus? E se Deus também quiser que você viva resistindo a Ele, até te despedaçar todinho, permitir você se quebrar todinho? Não é Deus que vai te quebrar todinho, não.
Ele vai permitir pela dureza do teu coração. Talvez você já tentou tirar a tua vida de tudo quanto foi jeito. Tu não consegue. Sabe por quê? Não é por causa de você, não. É porque Deus ainda não tem permitido, não permite. Mas Ele pode deixar acontecer muita coisa. Essa palavra fica para você. Nada nesse mundo separará aquele que já fez, que anda na presença de Deus, que anda, que busca e que anda fazendo a vontade de Deus. Agora, mas se você insiste em ter largado Jesus e querer viver a vida nesse mundo, você pode até viver, mas Deus vai te cobrar. Sempre Ele vai te cobrar. Não sei como, mas Ele vai te cobrar. Mas você tem que vigiar. Porque você não sabe a forma que Deus vai te cobrar. Que Deus abençoe todas as famílias dessa terra, em nome do Senhor Jesus, desse mundo. Que Deus abençoe a minha família, que Deus abençoe minhas filhas, meus netos, que Deus abençoe todos os meus familiares, do maiores ao menores, dos que creem e dos que não creem. Que Deus venha abençoar em nome do Senhor Jesus. É isso que eu desejo para todos. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.